E aí, eu sou o professor Ronilson de Souza Bezerra e vou apresentar uma aula sobre funções quadráticas. Antes de começarmos, veremos algumas aplicações no dia a dia. No dia a dia, muitas vezes não podemos perceber a matemática ao nosso redor, mas ela está presente. No caso da função quadrática, podemos ver a sua atuação na trajetória de algum objeto. Podemos ver aqui na imagem um exemplo de uma partida de ping-pong. Vemos a sua trajetória aqui. Guarde essa trajetória, já vou explicar para vocês o porquê que isso aqui, a função quadrática está presente nesse caso. A mesma coisa para cá, no lançamento de um goleiro de volta ao campo, jogando a bola de volta para o campo. Na ginástica olímpica. Vemos os três casos. No caso da bolinha, o caso do lançamento da bola e no caso do salto de um atleta de ginástica olímpica. Qual a semelhança que vocês podem notar entre as três imagens? Se você chutou ou disse que é a trajetória, sim, você acertou. Eu já spoilando isso, veremos mais à frente, mas no caso da função quadrática, ela descreve um arco que chamamos de parábola no seu gráfico. No seu gráfico no plano cartesiano. Veremos mais à frente a respeito disso, mas guardem isso com vocês. Definição. Uma função f de R em R chama-se quadrática quando existem números reais a, b e c com a diferente de zero, tal que f de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c, para todo x pertencente ao conjunto dos números reais. Notem a diferença das funções que vocês já tenham visto até agora. Provavelmente vocês já viram função no primeiro grau, já tiveram aulas de funções. Notem o que destaca, o que diferencia essa função. Vemos aqui a sua estrutura. Temos, no caso, o ax ao quadrado, temos aqui o nosso coeficiente a, acompanhado de x ao quadrado, o nosso coeficiente b, que acompanha o x, e nosso termo independente aqui. Guardem essa estrutura com vocês. Vejamos então alguns exemplos. No nosso item A, temos que f de x é igual a 3x ao quadrado menos 4x mais 2. Nesse item, nós vemos que nosso coeficiente de x ao quadrado é igual a 3, o nosso coeficiente de x é igual a menos 4 e o nosso termo independente ele é igual a 2. Vemos a estrutura normal, já é uma função de segundo grau aqui. No item B, temos a função f de x igual a x ao quadrado mais 3x. Logicamente, pela definição, nós vemos que a estrutura da nossa função quadrática se dá por ax ao quadrado mais bx mais c. Nesse exemplo, vemos claramente que o nosso c não está aqui. Aparentemente não está aqui, mas eu venho aqui dizer que ele está aqui sim. Ele assume o valor, nesse caso, quando a função está presente nessa situação, nosso termo independente ele tem um valor zero, por isso fica nesse formato. No item C, temos a função y igual a menos x ao quadrado menos 5. Nesse caso, nós temos o nosso a com o valor menos 1, porque vimos em aulas anteriores que mesmo que não tenha um número aqui na frente, se não tem um número aqui na frente, no caso, a gente subentende que tem o número 1, o valor 1. No caso aqui, como tem o menos, nesse caso, menos 1. E nosso termo independente, que é o menos 5. Vemos aqui que não temos o nosso coeficiente de x. Isso também não descaracteriza, isso também não faz com que essa função não seja quadrática, porque nesse caso aqui, o valor assumido pelo coeficiente de x é igual a zero. Por isso, por conta disso, temos esse formato aqui que se apresenta no item C. E finalmente no item D temos a função y igual a menos 2x ao quadrado. Mesma coisa. Nosso coeficiente de x ao quadrado
ele tem o valor de 2, e nossos demais coeficientes, coeficiente de x, nosso termo independente, eles assumem o valor de 0, fazendo com que a função obtenha esse formato. Gráfico de uma função quadrática. Vimos no início da aula alguns exemplos de aplicações da função quadrática no dia a dia. Vemos aqui, e eu já dei um spoiler antes de começar, sobre a característica da função quadrática, que é a parábola. Então, vemos aqui o gráfico de uma função quadrática, f de x, ax ao quadrado mais bx mais c, com a diferente de zero, é uma curva chamada parábola. Vamos ver isso? Vamos ver se isso é verdade? Eu tomei a liberdade de colocar um exemplo aqui, uma tabelinha. Vamos ver aqui. Vamos aplicar determinados pontos aqui para a construção da nossa função no plano cartesiano. Primeiramente, vamos obter o valor da nossa f de x com os pontos que eu botei aqui na tabelinha. Primeiro no ponto menos 2. Vamos ver aqui. No ponto menos 2. Você substitui os valores valores de x na nossa função, no caso aqui, fica menos 2, entre parênteses sempre, elevado ao quadrado menos 1. Quando temos um número negativo elevado ao quadrado, nós sabemos que o valor automaticamente ele passa a ser positivo, então temos o valor de 4 menos 1. Então nós temos o valor de 3. O nosso f de x no ponto menos 2 é igual a 3. Veremos agora nosso ponto menos 1. F de menos 1 substituindo o menos 1 no lugar de x. Menos 1 elevado ao quadrado igual a menos 1. Menos 1 é igual a 0. Então, o nosso f de x, quando x é igual a menos 1, é igual a 0. Agora veremos nossa função quando ela assume o valor 0, quando x é igual a 0. Nosso f de 0 é igual a, substituindo o número de x, 0 elevado ao quadrado é igual a 0, então só nos resta o menos 1. Então nosso f de x, quando x assume o valor de 0, é igual a menos 1. Vamos ver agora nosso f de 1. Ao quadrado igual a 1, fica 1 menos 1, 0. Nosso f de x, quando x é igual a 2. Temos nosso f de 2 igual a 2 ao quadrado menos 1. Temos que 2 ao quadrado é igual a 4 menos 1. E nosso f de 2 é igual a 3. Bom, vocês viram aqui os valores de f de x aqui nessa tabela, mas vamos ver se esses valores aqui nessa função corresponde a uma parábola.
com com o auxílio do aplicativo chamado GeoGebra. Escreveremos aqui a função que trabalhamos, x ao quadrado menos 1. Nós temos então que nossa f de x é igual a x ao quadrado menos 1. Pausem o vídeo, vejam os valores aqui, os valores correspondentes, e vejam aqui se os valores correspondem aqui ao que nós vimos aqui. Do menos 2 o valor vai dar 3, menos 1 o valor vai dar 1, quando for 0 vai dar menos 1, quando for 1 vai corresponder a 0 no plano cartesiano, e quando o x for igual a 2 vai corresponder a 3, de acordo com exatamente os valores que vimos aqui. Bom, encerramos a aula por aqui hoje. Caso tenham gostado, não esqueçam de comentar, avaliem se for possível, e é isso. Até a próxima.